Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nós estamos fazendo agora a nossa correção das atividades da página 48, 49, da página 50, 51 e 52. Então, vocês tiveram aí esse período para estar atualizando, né, essas atividades para que nós realmente façamos aí, tenhamos um conhecimento mais aprofundado do que nós estudamos aí sobre o funcionamento da língua, sobre as colocações de texto, sobre as construções de sentidos, né? Então vamos lá, gente. Nós precisamos primeiro fazer a leitura do texto O Relógio. Nós estudamos anteriormente o texto de Oswald de Andrade, Relógio. As coisas são, as coisas vêm. Lembram? As coisas vão e vêm. E logo em seguida, Vinícius de Moraes, ele escreveu esse poema. Eu vou ler com vocês para a gente responder a atividade. Quem não conseguiu responder toda a atividade e não teve acesso a esse poema, vamos então vê-lo agora, tá? O relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac. E vai-te embora, passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vinícius de Moraes. O próprio texto, o próprio poema, ele já nos dá uma musicalidade tic-tac. Vocês viram quantas vezes eu parei aí? Ele coloca algumas vírgulas aí para dar essa musicalidade no nosso poema O Relógio. Então vamos analisar agora as respostas da atividade da página 48 e 49 com base aí neste poema de Vinícius de Moraes. Vamos lá, número 1 aí. As palavras na fábula A Formiga e a Cigarra, nos poemas ou nos provérbios que chegam até você, algum tempo depois, exemplificam letra A, palavra neutra, B, a palavra do outro, ou C, sua própria palavra. Gente, a palavra do outro, o próprio texto aí, o próprio enunciado já coloca. Na fábula, você está lendo algo que alguém escreveu. Então, essa exposição é na visão do outro, ok? 2. As palavras escolhidas por você numa releitura de fábula ou numa reescrita de poema de sua autoria, ó, tá sempre te levando esse conceito a você. Então, se está levando o conceito a você, se remete a você, é a sua própria palavra, letra C. Então, o próprio enunciado já explicou aí a quem se refere. 3. As palavras em estado de dicionário pertencentes a uma longa lista para consulta exemplificam letra A palavra neutra, B, a palavra do outro, ou C, a palavra do próprio autor. Gente, vamos analisar comigo aí. Nós queremos saber que questão aí? Relacionado a dicionário. Nós temos vários dicionários. A gente não falou de quem é o dicionário, quem foi o autor. Então, o dicionário vai nos mostrar aí, gente, ó, letra A, palavra neutra, porque eu não estou mostrando ou especificando quem é esse autor. Então, em vários dicionários, a palavra amor vai ter o mesmo sentido, a palavra tristeza, a palavra menino vão representar o mesmo sentido. Então, nós temos aí uma neutralidade, ok, galera? Então, isso mostra pra gente essa possibilidade aí de entendermos melhor a questão aí da palavra, ok? Vamos lá, então, para a próxima questão. 4. Acompanhe a leitura que seu professor fará, que eu fiz no início já, né, do Relógio, de Vinícius de Moraes. Foi criado depois do poema de Oswald. E não sugere o movimento de um pêndulo. A questão é o movimento do pêndulo do primeiro poema, né? Influenciado pelos relógios que faziam um barulho mais nervoso e audível. O poeta construiu um eu lírico mais alucinado por causa da passagem do tempo. Vivia-se outra época de intensa modernidade, de correria. Seria ele um relógio também? O que vocês acham, gente? Nós estamos falando da modernidade.
Nós estamos falando do relógio tic-tac ou de uma metáfora aí que está falando da vida das pessoas, na correria, nesse vai e vem? Como é que é? Então, dei uma dica para vocês e aí vocês vão colocar essa resposta que é puramente pessoal, ok? 5. Depois de ouvir o poema O Relógio e os comentários, o seu professor responda. Letra A. A palavra relógio só aparece no título do poema. Como ela apresenta a você que ouve o poema? Então, gente, lembram do poema A Porta? Parece que tem vida, esse tic-tac, esse para lá e para cá, essa correria toda. Então, dá uma vivacidade. Então, apresenta essa resposta aí, com uma palavra que tem vida, a semelhança da palavra porta no outro poema do mesmo autor. Letra B. O que o emprego repetitivo das onomatopeias sugere a você? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mostra um trabalho incessante, mostra a correria, mostra o para lá e para cá da vida urbana, da vida que está crescendo. Então, na modernidade, nós temos essa visão. Então, o autor que foi de uma obra literária voltada ao modernismo, ele quis dizer isso aí, tá, gente? Que a vida corre. Então, essa onomatopeia aí mostra esse tilintar da vida. C. Os versos do poema são maiores no início e no fim resumem-se nas onomatopeias, verdade, né? Fica um tic-tac só no final. Essa redução à medida que o poema se encaminha para o fim sugere o quê? Então, mostra, gente, aí a vida das pessoas, mostra o eu lírico, mostra o tempo que é de todos nós, né? Então, tudo tem um fim, tudo vai acabando. Então, o poema está mostrando isso, tudo no início se torna a nossa vida, né? De jovens, adultos, e vamos crescendo e crescendo, e no fim vai tomando, assim, uma certa dificuldade, né? Vamos analisar aí o ciclo de vida. Você chega na velhice e você não consegue mais fazer tantas coisas quanto fazia quando era jovem. Então ele quis dizer isso aí, que o tempo vai passando e as coisas vão se reduzindo. E o tic-tac, o tempo vai passando. Entenderam aí? Número 6. Os relógios digitais não fazem mais tic-tac. Na sua opinião, que mudança de percepção isso implica? E aí, gente, por que esses relógios não fazem mais o tic-tac? O que vocês acham? Então, a sugestão que eu dou é que a vida passa mais rápido e imperceptível, sem deixar marcas sonoras, dando a impressão de que não podemos mais controlá-la. O tempo gasto em inúmeras tarefas, distrações e tudo mais feito de modo alucinante pode fazer com que o tempo flua sem deixar significativos registros ou vestígios. Então, análise bem profunda. Se vocês quiserem, pode fazer a mesma resposta, mas se você puder fazer uma resposta pessoal com o mesmo sentido, também fica bem legal, tá? E é isso aí, gente. Nós finalizamos aí a nossa correção da atividade, que vocês poderão estar continuando aí na próxima atividade da página 50 e 51. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos continuar então a nossa correção da página 51 e da página 52, certo? Então, nós vamos inicialmente fazer a leitura do texto Jogo da Verdade, de Roseanna Murray. A verdade é um labirinto. Se digo a verdade inteira, se digo tudo o que penso, se digo com todas as letras, com todos os pingos nos is, seria um Deus nos acuda. Entraria um sudoeste pela janela da sala, então eu digo a verdade possível, e o resto guarda as 7 chaves no meu cofre de silêncios. Então nós vamos analisar esse texto e responder então a construção dos sentidos do texto na página 51, o que pede então o autor. Na questão número 1, vamos lá. Você já estudou alguns recursos de figuras de linguagem que são comuns nos poemas. Que recursos foram empregados logo no início do poema O Jogo da Verdade? Encontre no caça-palavras. Então, assim, gente, nós temos aí a metáfora e o paralelismo. A metáfora é quando eu emprego uma palavra com um sentido que não é o sentido daquela palavra. No caso aí nós temos a verdade é um labirinto. Sabemos que verdade não é um labirinto, se nós formos empregar o sentido de verdade.
Então, quando usa um sentido conotativo para uma determinada palavra, temos uma metáfora. E por que paralelismo? Nós temos o paralelismo aí na repetição de significados, de sentidos dentro do texto ou de um conceito. Olha para vocês verem o se, que se repete aí ao longo, né, gente, do nosso contexto. Vocês entenderam aí? Ok? Vamos continuar então para a questão aí, gente, número 2. Vamos lá, saiu o slide aqui. Vamos lá. O que sugere o primeiro verso? A verdade é um labirinto. Se for preciso, procure a palavra labirinto em mais de um dicionário. Então, como eu falei para vocês, é uma metáfora porque eu quero dizer que a verdade, ela está sendo difícil de ser acessada. Eu tenho que dar muitos caminhos, muitas voltas para chegar aí no senso comum, na resposta que eu quero. Então essa é a resposta para essa questão, gente. Ele quis dizer que a verdade é um labirinto nesse sentido aí, de dificuldade que temos de encontrá-la, ok? Você sabia que o labirinto é um símbolo antiquíssimo que pode ser encontrado em inúmeras ruínas de povos de diferentes culturas do Oriente e do Ocidente? O labirinto era representado como um complexo de caminhos enredados, a fim de desnortear os que buscavam a saída. Mais tarde, foram projetados inúmeros jardins em palácios, castelos e mansões com labirintos vegetais. Então temos muitos jardins aí em formato de labirinto até hoje, gente. E os labirintos realmente geram essa dificuldade de acessar os caminhos aí, ou o fim de tudo, né? O cerne, onde eu quero chegar. Mas pessoas muito, eu diria assim, não sei se vocês já assistiram o Labirinto do Fauno, é um filme que fala, né? Algumas pessoas entravam e se perdiam mesmo lá dentro, mas tem pessoas que têm facilidade de encontrar os caminhos aí dentro do labirinto. Vamos para a questão número 3. Releia os versos a seguir. Se digo a verdade inteira, se digo tudo o que penso, se digo com todas as letras, com todos os pingos nos is. Então, se pediu para nós lermos é porque o texto aqui, o livro, quer que a gente responda alguma coisa relacionada a esses versos. Então, vamos ver o que se pede? Letra A. Qual o efeito da repetição do se em cada verso? Como eu falei para vocês, essa repetição aí, gente, é um paralelismo. Então, o autor quis destacar uma condição dita em diferentes modos. Eu digo se, digo a verdade inteira, se digo tudo o que penso, se digo tudo com todas as letras. Então, o se, essa repetição está mostrando uma condição aí, tá? Então, essa é a resposta correta. Letra B. Indique os paralelismos nessa estrofe. Há alguma diferença entre eles? Esses paralelismos aí, vamos analisar? Há sim, gente, no sentido sintático e no sentido semântico. O que é sintático? O que é semântico, Pró? O sintático é o que é a função do se na língua portuguesa. Ele está indicando uma causa aí, né, gente? Se digo, se digo, se digo. Então, o se, ele está indicando aí uma condição, tá? Na língua portuguesa. Então, temos esse paralelismo. Então, vocês vão colocar aqui de forma sintática o se digo, se digo. E semântico. Semântico. Quais as partes do texto que fazem com que a gente entenda que é o mesmo sentido? E o autor repetiu aí de forma constante. A verdade inteira, tudo o que pensa, com todas as letras, com todos os pingos nos is. Olha para vocês verem, ele repete aí, a verdade inteira, tudo o que pensa. Então, inteira e tudo não é a mesma coisa? Todas não é a mesma coisa? Todos os pingos nos is, todos. Então, a repetição da palavra todos, inteira, nos dá o sentido de um paralelismo semântico. Semântico diz respeito a significado. Então, nos dá um significado de todo, de preenchimento, ok? 4.
Releia estes 2 versos. Vamos ver quais são os 2 versos aí. Primeiro, seria um Deus nos acuda, entraria um sudoeste pela janela da sala. Vocês têm essa imagem aí no livro que é para vocês ligarem, ok? E forma a palavra vento. Então vamos analisar? Letra A. A que se refere a palavra sudoeste? Quando vocês ligaram, vocês conseguiram ver aí, né, gente? A palavra vento. Então, diz respeito a um vento forte que geralmente atinge o Rio de Janeiro, que é a cidade onde a poetisa nasceu. Então, ela fez uma referência ao vento, que é a verdade, porque a verdade, no caso do vento, ele bagunça. E aí é como se mostrasse a ela essa verdade aí. Letra B. Nós temos a resposta que a pergunta quer dizer, em relação aos ventos anteriores, o que esses 2 versos querem indicar em relação a dizer a verdade? Então aí, gente, na letra B nós temos a resposta consequência. Eram para vocês marcarem um X aí em uma dessas questões. Então era causa, condição, finalidade ou consequência. Então, o que esse vento quer dizer? Não é a verdade? Então, a verdade é a consequência que eu quero encontrar. Número 5. Quanto a dizer a verdade, qual a preocupação do eu lírico criado pela poetisa? Então, o eu lírico está presente, representando o eu, representando o que ela quer. Então, o que ela quis mostrar, gente? Ela se mostra preocupada em saber até onde seria adequado dizer a verdade. Então, ela estava preocupada com a verdade, esse acesso à verdade, a demonstração dessa verdade, né? 6. O poema apresenta algumas expressões comuns da linguagem oral. Sublinha-as no texto. Então, nós temos aí, ó, digo com todas as letras. Então, o digo é a linguagem oral, quando eu digo, né? Com todos os pingos nos is. Quando a gente coloca pingo nos is, a gente está querendo discutir alguma coisa, né? Um Deus nos acuda. Também pode representar a linguagem oral, quando eu verbalizo e causo toda essa confusão. Guardo em 7 chaves, aí também nós temos uma metáfora. O que é guardar em 7 chaves? São 7 chaves que você guarda? Não, né, gente? Guardar em 7 chaves é uma metáfora que representa o segredo. Então, também é uma linguagem que representa a fala aí. Eu não verbalizo, mas eu guardo essa verdade, ok? 7. Dentre as expressões sublinhadas, qual delas tem o sentido desprovidas alvoroço? De provocar um alvoroço, quer dizer, gente, é porque houve a digitação aí, na hora da digitação, o texto fez a correção, mas a questão é assim, ó. Dentre as expressões sublinhadas, qual delas tem o sentido de provocar alvoroço? Então, o alvoroço eu já falei para vocês, né? A um Deus nos acuda. Deus nos acuda é toda confusão, todo conflito. Quando os mais velhos falam, nossa, foi um Deus nos acuda, gente. Então, é essa expressão aí de confusão realmente. 8. A expressão simbólica guardar as 7 chaves sugere no poema. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Não revelar. Guardar um segredo, né? Esconder, não revelar, não colocar isso para alguém. Então, essa seria a resposta correta do número 7. Vamos então para número 8, não, número 9, quer dizer. Como podemos entender o verso, então eu digo a verdade possível? Dizer até onde a pessoa que nos ouve pode ou deve saber sem ofendê-la, sem magoá-la, sem causar preocupação desnecessária. Dizer somente aquilo que convém, respeitando o meu direito de ficar em silêncio no que diz respeito a certos detalhes. Eu digo a verdade possível, então eu falo aquilo que me convém. O que não convém eu não preciso falar. Eu falo para quem eu confio, eu falo para quem realmente eu respeito ou me respeita, né, gente? Então é isso aí, tá? 10. Alguém teria dito que não dizer toda a verdade é também uma forma de amar, um tipo de cumplicidade. É possível acessar essa ideia ao fim do poema O Jogo da Verdade? A resposta é pessoal, tá?
mas eu coloquei uma sugestão aí para vocês. E se vocês quiserem copiar, mas essa é a sugestão, que sim, pois o poema sugere que se diga a verdade possível, que pode significar que só aqueles que se respeitam, foi o que eu falei agora para vocês, e se amam podem saber. Então nem todo mundo precisa saber essa verdade que a autora fala, mas aquelas pessoas que você confia realmente. O silêncio da verdade restante será compreendido como amor, mútua participação, apoio mútuo, sentimentos afins, ok, gente? E essa verdade aí pode ser dita sim ou não. Depende da pessoa, depende de quem confiar e para quem falar, ok? Quem realmente você imagina que poderá guardar aquele segredo. Então nós temos aí a representação das nossas figuras de linguagem, paralelismo e metáfora explicadas aí nesta atividade, tá, gente? Espero que vocês tenham acertado as questões e acompanhe sempre aí as novas correções. Eu vou estar sempre postando para vocês, tanto no YouTube quanto aí na nossa plataforma do Syllab. Um grande abraço para todos.